Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje a Live Paralímpica começando um pouquinho mais cedo. Sejam muito bem-vindos e hoje o tema é muito especial. A gente está comemorando essa semana o marco de um ano para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, que devido à pandemia do Covid-19 foram adiados para o ano que vem. E no ano que vem, dia 24 de agosto, será a cerimônia de abertura. Então, essa semana a gente está cheio de comemorações, tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente, do marco de um ano para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. E hoje a gente não poderia deixar de falar sobre esse assunto. E para começar aqui a nossa live, gostaria de convidar o professor Alberto Martins, que é diretor técnico do CPB e será o chefe de missão no Brasil. Boa tarde, professor. Boa tarde, Thay. Boa tarde a todos que estão aí conosco em mais esta live do CPB, falando aí da nossa grande expectativa para a realização dos Jogos Paralímpicos 2020, Tóquio, mais um, né? 2000. Tem um mais um ali, mas está tudo certo, né? O É importante isso nesse momento é a aí. saúde. Seja É isso bem-vindo, aí. professor. Obrigado, Thay. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, e para continuar aqui com a nossa mesa, eu vou chamar a Silvana Fernandes, do Parataekwondo, que no início desse ano passado foi campeã para a Pan-Americana e nesse ano conquistou também uma medalha no classificatório para os Jogos de Tóquio. Seja bem-vinda, Silvana. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, por mais uma oportunidade de estar contando minha história, a história do Parataekwondo também. E é isso, vamos lá. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que Vou agradeço. chamar também temos o convidado Paulo Salmin, do tênis de mesa, que no ano passado foi campeão para Pan-Americano e garantiu uma das vagas nominais do Brasil no tênis de mesa aí para os Jogos de Tóquio. Seja bem-vindo, Salmin. Oi, tudo bem? Boa noite, né? Já passou das 6 aqui. Boa noite para as meninas, para o Alberto. Vamos bater um papo aqui, falar um pouco sobre essa classificação, sobre o movimento paralímpico em si. Então, boa noite para todos aí que estão com a gente e quem vai acompanhar. Gente, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por terem aceitado aqui participar dessa live. Será um prazer conversar com vocês aí sobre as expectativas dos Jogos de Tóquio. A gente ainda tem um ano aí pela frente, né? Mas muita coisa ainda tem que acontecer, muita coisa tem que se fazer, se treinar, né? Para a gente chegar em Tóquio aí com o nosso melhor, né? Dentro de todas as circunstâncias que a gente tem vivido, né? E aí, para abrir aqui, queria perguntar, vou começar pela Silvana, quais são as suas expectativas para os Jogos de Tóquio? As expectativas sempre são as melhores, né? A gente teve esse impasse, né, da pandemia, infelizmente, esse ano, mas eu vim muito mais pelo lado positivo, né, que a gente teve mais um ano aí, mais um ano de oportunidade para a gente conseguir treinar mais forte e conseguir um resultado a mais. Então, se a gente já teria chance, né, de medalhar agora nesse ano, então próximo ano as chances dobra e é isso, as expectativas sempre as melhores. Boa. Salmin, queria saber de você. Então, todo mundo teve que remanejar o percurso, né? Não teve como fugir muito disso. Mas essa é a minha terceira Paralimpíada. Eu fui para Londres, tive no Rio também. Então, mas é a Paralimpíada que eu tô na melhor fase da minha carreira. Eu tô jogando o melhor tênis de mesa da minha vida. A gente estava conseguindo fazer um planejamento muito bom para esse ano paralímpico, nesse ano de Tóquio. Mas o que aconteceu foi só adiado mesmo. A gente estava lá em março a gente estava com passagem comprada, pronto para ir para a Espanha, para jogar circuito, para competir com os melhores. E o que aconteceu foi só, na verdade, um adiamento. A gente já está voltando com todas as medidas, com todo o procedimento que tem de ser tomado, mas foi só um adiamento. O sonho, a expectativa, a vontade e tudo isso que eu acho que é o que vai ser decisivo nessa reta final aí, estão muito acesos e muito fortes. Boa, o sonho continua, né? E eu queria convidar aqui, anunciar o nosso quarto convidado, o velocista Petrúcio Ferreira, atleta paralímpico mais rápido do mundo. Seja bem-vindo, Petrúcio. Oi, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Eu estava aqui na briga aqui com a tecnologia, não sabia se entraram, como é que tava.
Seja bem-vindo, Petrúcio. Prazer tê-lo aqui conosco novamente. Muito obrigado, eu que agradeço. Petrúcio, você chegou e já vai responder pergunta. Quero saber Opa, quais são suas expectativas para Tóquio. a minha expectativa são das melhores. A gente teve esse adiamento, né? Mas o sonho continua, que é Tóquio. O objetivo maior para nós atletas é chegar nessa grande competição, representando o nosso país, estar preparado para dar o nosso melhor. E, se Deus quiser, tentar sempre subir o ponto mais alto do pódio, ouvir o hino nacional do nosso país. E depois de um ano como 2019, as expectativas só aumentam, né? Sim, as expectativas só aumentam. Eu vinha no ótimo pique de competições e resultados, e a gente houve esse empecilho, né? Infelizmente, esse ano 2020, mas, como eu falei anteriormente, o sonho continua, a gente continua nos treinos, no trabalho, para chegar bem, para tentar sempre manter de onde eu parei. Pô, é isso aí. Professor Alberto, agora eu queria saber do ponto de vista também, tanto pessoal quanto na parte da coordenação, né, da diretoria técnica do CPB. Quais as expectativas para os Jogos de Tóquio? Está mutado, professor. Opa! O professor caiu. Eita! Bom, assim que o professor voltar, ele comenta, né, sobre as expectativas da comissão técnica, né? O professor Alberto, ele será o chefe de missão do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio e com certeza tem muita coisa aí para conversar com a gente. Bom, gente, seguindo, queria a Silvana, né, tá aqui como representante do Parataekwondo, que é uma das modalidades que estreia agora no programa dos Jogos Paralímpicos. Queria saber, Silvana, o que você espera da estreia do Parataekwondo, não só pelo Brasil, mas Parataekwondo no mundo mesmo? Eu espero fazer a mesma história que a gente conseguiu fazer nos Jogos Parapan, né? A gente foi o país que conseguiu trazer mais medalhas a nível das Américas e a meta continua para os Jogos Paralímpicos também. A gente vai tentar trazer o número máximo de medalhas também, sempre também conseguir chegar mais um topo ainda, para continuar sempre fazendo mais história para o Parataekwondo a nível mundial e brasileiro também. Boa! Petrúcio, você viu que não é só você que está com problema de tecnologia. Eu também apertei o botão errado. Me desculpa. Tá vendo aí? Acontece, professor, sem problema nenhum. A Silvana estava comentando sobre as expectativas dela em relação à estreia do Parataekwondo, e aí eu devolvo a pergunta também para o senhor, né? Com as expectativas para os jogos, né, da delegação, enfim, suas expectativas pessoais também, e já incluindo o Parataekwondo, né? A gente tem aí 2 modalidades estreantes nos jogos. O quanto isso traz expectativa também para o senhor? Olha, Thay, as expectativas nossas, eu acho que os meninos foram muito felizes quando falaram. Elas não mudaram, elas foram adiadas. É lógico que toda essa pandemia, com a possibilidade de um melhor treinamento, de uma melhor preparação, é que nós tenhamos aí um impacto não só nos atletas brasileiros, mas nos atletas do mundo como um todo. Acho que a grande expectativa nossa não é nem somente com relação aos resultados, é quanto à realização dos jogos. Essa, para mim, é a maior expectativa, né? Será que nós vamos ter jogos? Isso é muito ruim, porque os atletas em preparação, todas as delegações em preparação, né? E a gente, muitas vezes, nessa incerteza. Eu, por natureza, sou uma pessoa muito otimista, então eu acredito, sim, que nós vamos ter, sim, os jogos, que os atletas do Brasil vão estar muito bem preparados, tá? Nós devemos, lógico, esse ano ainda tivemos alguns impactos, não só fisiológicos, mas impactos mesmo mentais, né, psicológicos, com todas essas incertezas. Eu diria o seguinte, que talvez eu tive a oportunidade de chefiar a delegação do Brasil já em 3 Paralimpíadas. Em todas as 3, o Brasil foi muito bem, né?
mas para mim, talvez essa fosse a Paralimpíada em que nós estivéssemos mais bem preparados para uma participação. Eu realmente, isso fundamentado nos resultados que nós tivemos, né, nos campeonatos mundiais, nos torneios, no Parapan-Americano, e as expectativas nossas eram muito boas e continuam sendo muito boas, porque nós devemos, sim, assim que for possível, ter um planejamento para minimizar ao máximo esses impactos e fazer uma preparação ótima para Tóquio 2020, né? Com relação ao para-taekwondo e ao para-badminton, né, que são as duas novas modalidades, para nós são duas modalidades importantes, duas modalidades. O para-taekwondo é uma modalidade em que o Brasil tem aí, né, uma participação muito boa nos eventos que foi feito, no para-badminton também, né, com o Vitor, que já está classificado, qualificado, né? Então, a gente acredita que vai ter uma boa participação nessas duas modalidades e, logicamente, em todas que o Brasil for participar. A expectativa pessoal minha é muito boa e acho que para a delegação como um todo também continua sendo muito boa. Queremos muito ver, né, todos os nossos atletas lá em Tóquio, que os jogos aconteçam, né? Eu acho que esse é o sentimento, né, de todo mundo, como o senhor bem falou, que os jogos aconteçam de forma segura, né, e que a gente consiga dar o nosso melhor. Porque a gente, comunicação ali, está sempre na torcida junto com vocês, a gente não está competindo, mas está ali torcendo. A gente sofre junto ali com vocês e comemora também. Acho que o Brasil todo está aí torcendo, e hoje o esporte paralímpico, o movimento paralímpico conquistou, né, uma torcida muito boa no nosso país, né, as pessoas torcem pelos atletas, torcem pelo país, e não tem nada, Petrúcio sabe muito bem disso, né, que não tem preço você ver a bandeira do Brasil subindo e tocar o hino nacional. Isso realmente não tem preço, né? Com certeza. Gente, queria perguntar agora coisas um pouco mais, talvez não tão atléticas, mas o que vocês acham que vai ser mais difícil para os jogos, né? Em relação a Tóquio, né? A gente vai para o Japão, do outro lado do mundo, literalmente, cultura diferente, fuso horário diferente, comida diferente. E aí, queria saber de você, Petrúcio, o que você acha que vai ser mais difícil quando chegar lá no Japão? Vai ser o fuso? Vai ser a comida? Bom, em relação a isso, o que será mais difícil? Isso acontece às vezes comigo em algumas viagens, quando muda muito o fuso horário. Eu sou um cara muito apegado à minha família, então às vezes eu sempre tento estar conversando com alguém da minha família, com a minha mãe, com meu pai, ou até mesmo com a minha esposa. E às vezes, com a mudança desse horário, acaba coincidindo com o horário que eles estão dormindo, que um horário que ou eu estou dormindo, ou eles estão dormindo, então é um pouco a dificuldade que eu acho que a gente passa. Não só, provavelmente, em Tóquio, com certeza, né? O fuso horário totalmente diferente. E, e nas outras competições também que a gente às vezes passa, com diferença de fuso horários. Boa. Silvana, para você, o que você acha que vai ser mais difícil, assim, chegando em Tóquio? Tem essa parte, né, do fuso horário que realmente é algo bem complicado, mas a gente acaba se acostumando. A questão da alimentação também é um pouco complicado, né? Até dar o tempo do corpo se readaptar com a nova alimentação é um pouquinho... Tem um prazozinho, né, para isso. Mas são os impasses que com 2, 3 dias a gente vai se acostumando e quando vê já está se acostumado já e só treinar. Boa. E focar para. E aí, Somin, já está treinando japonês? Não, nada. Só arigatou e acabou. Só isso aí que eu aprendi. Comer, eu só aprendi isso daí só. Mas... Vai fazendo mímica e é isso. Mais ou menos isso. Tentar juntar as mãos e... Pronto. Mas acho que falando sobre a sua pergunta da dificuldade de Tóquio, eu acho que no meu caso, eu acho que a maioria das modalidades que a gente
vai estar nas Paralimpíadas. Eu acho que, comparando com as outras duas, eu acho que vai ser uma Paralimpíada muito com um nível altíssimo. Eu acho que o esporte paralímpico se profissionalizou muito nesses últimos ciclos e cada ano que passa está aumentando. Então, eu acho que a grande dificuldade, além dessa parte de fuso de comer e se habituar, eu acho que vai ser essa grande dificuldade do esporte em si ter subido muito o nível. E essas coisas de comer, de horário, a gente acaba chegando um pouco antes e acaba sendo meio que igualado, porque todo mundo chega meio junto, todo mundo tem um prazo de se acostumar, então eu acho que é menos ruim, porque no nosso caso de tênis de mesa, que a gente joga muito torneio na Europa, os principais atletas são Ásia e Europa, então a gente sempre perde em relação a eles. Agora, no Japão vai ser meio que empatado, a gente vai chegar todo mundo junto, vai estar todo mundo meio bagunçado, então acho que a principal dificuldade vai ser esse alto nível de profissionalização que o esporte olímpico vem sofrendo ou usufruindo, né? Depende do lado, mas por esse alto nível que vem crescendo. Sim, com certeza. E, professor, a gente está aqui falando, né, sobre adaptação, fuso horário, e aí queria saber sobre a aclimatação do Brasil, né? Hoje, inclusive, teve uma cerimônia virtual, né, com o Hamamatsu, e eu queria saber como é que vai ser essa aclimatação aí do Brasil. Bom, como você mesmo disse, hoje a gente selou novamente, né, ou confirmou a nossa aclimatação na cidade de Hamamatsu. Hamamatsu é a cidade do Brasil, né, é o Brasil no Japão, é a cidade que tem o maior número de brasileiros, né, no Japão, então a gente vai se sentir um pouco em casa. Nós estamos com algumas dificuldades em Hamamatsu, né, Silvana? Porque não encontramos sparring para o para taekwondo, né? Pelo menos até o momento nós não temos sparring para o taekwondo, então a gente está com uma dificuldadezinha aí para a aclimatação de Hamamatsu para o para taekwondo, né? Mas a gente tem procurado dar, ou vamos procurar dar em Hamamatsu todas as condições de aclimatação gradativa, com comidas bem próximas brasileiras, porque na vila nós temos os restaurantes internacionais, que fica um pouco mais tranquilo, mais fácil de fazer essa adaptação, né? Devemos estar 15 dias em Hamamatsu, ou seja, é um tempo bom. Vamos estar chegando na vila a partir do dia 17 de agosto. Então, a abertura é no dia 24, então nós já temos aí um tempo antes da abertura. No caso do para taekwondo, é praticamente a última modalidade, então vai lá para o final, ainda teremos aí mais um tempo para essa aclimatação, né? Lógico, acho que um dos grandes problemas que não só nós vamos enfrentar como olímpico, né, e assim todos os países, né, talvez o Petrúcio não sofra tanto isso, a própria Silvana, né, com relação ao calor, né? O clima nessa época vai estar realmente muito quente. Então, a gente vai ter essa adaptação já em Hamamatsu para chegar em Tóquio bem adaptado, né? E, lógico, uma das maiores dificuldades é sempre o fuso horário, que a gente vai começar a trabalhá-lo aqui no Brasil já. Antes de ir, a gente vai trabalhar um pouquinho para quando chegar no treinamento em Hamamatsu, a gente já vai estar um pouco mais aclimatado com relação do fuso horário. Então, acredito que a nossa estada em Hamamatsu, né, nós vamos nos sentir assim, um pouco em casa, um pouco no Brasil. Então, isso ajuda muito aos atletas brasileiros, à delegação brasileira. Vai ter feijão. Desculpa, não entendi, o Petrúcio. Não, é uma brincadeira. Eu até perguntei se vai ter feijão, então. Com certeza vai ter o feijão. Com certeza vai ter o feijão. Tem que ter o feijão e o cuscuz, porque senão não aguenta o treino, não. Já passa a listinha lá para o pessoal de Hamamatsu, professor. Os atletas estão pedindo. Bota a culpa nos atletas. A gente está com contato de chefes ou brasileiros que já estão ensinando, né, os cozinheiros lá onde a gente vai ficar, nos hotéis e tal. Então, já para o pessoal não se tanto.
Olha só, já tem ali um pezinho de culinária brasileira, que bom, que muito bom. Professor, tem alguma modalidade que o senhor destacaria que sofre um pouco mais em relação a fuso horário, em relação à adaptação, velocistas como o Petrúcio, né, modalidades individuais ou coletivo, provas longas, provas curtas, tem alguma prova, modalidade que o senhor aponta assim que vai ter mais desafio em relação a fuso horário? Tá mutado, professor? Eu não acredito que seja com relação à modalidade, mas eu acho que ela é muito individual, fisiologicamente. Nós temos pessoas que são mais diurnas, outras mais noturnas, então eu acho que a grande dificuldade está na questão individual e não de modalidades. E como nós vamos ter aí um período significativamente bom para a aclimatação, não acredito, sinceramente, que nós tenhamos, na época dos jogos, tá, por exemplo, no período de competição, esse problema. O problema maior não é no período de competição, o problema maior, muitas vezes, é no período de preparação final, tá, lá em Tóquio, porque o atleta vai treinar, ele está com sono, ele está cansado, e ele sente. Então, na realidade, a preocupação nossa hoje é muito mais com o pré-competição do que no período da competição. Por isso, principalmente as modalidades individuais, a gente tem conversado com os treinadores para que no planejamento, tá, o treinamento seja lá em Tóquio, nessa preparação, talvez um pouco mais leve, né? A gente vai bater aqui para arrefecer lá, para que realmente os atletas possam se recuperar para o dia da competição. Então, a gente tem conversado bastante isso, a equipe nossa de ciência do esporte, fisiologistas, biomecânicos, né, tem trabalhado bastante nessa questão do planejamento junto com os treinadores, para que eles possam sentir o mínimo possível esse impacto. Maravilha, professor. E aí, queria saber dos nossos atletas como é que, né, a gente teve aí todo o período de isolamento social, algumas cidades já estão retornando, né, algumas atividades parcialmente. E aí, queria começar pela Silvana. Queria primeiro que você falasse, né, certinho a sua cidade, até para todo mundo também ficar sabendo de onde você está. E como é que estão as coisas aí, como estão as coisas aí na sua cidade? Você já está conseguindo treinar? O que ainda não voltou? Então, na verdade, minha cidade natural é São Bento, mas hoje eu resido e treino em João Pessoa. Antes da flexibilização, né, que teve, a gente estava fazendo treinamento durante a semana em casa, e durante o final de semana, meu mestre ele conseguiu adaptar um mini tatame na garagem dele, e foi onde a gente conseguiu fazer a parte do treino técnico, para não perder tanto rendimento assim. E agora, com a flexibilização, que aqui já pode abrir academias, só não pode abrir academias de luta. Então, o que é que aconteceu? Eu voltei o treino de fisioterapia, voltei o treino físico, e o treino de taekwondo em si, a gente está fazendo na casa dele ainda, por causa desse impasse, dessa flexibilização que ainda não foi voltada para academias de luta. Aí, por enquanto, está sendo assim ainda. Tem que ir se adaptando, né? A nova realidade, a nova rotina, as coisas aos poucos vão voltando e a gente vai conseguindo fazer tudo dentro do normal, né? Que a gente estava mais acostumado. Petrúcio, com certeza. Como é que tá aí para você essa rotina de treino? Voltando a meu treino, eu tive, nesse período que a gente teve de distanciamento social, então a gente não teve a pista de atletismo mais para treinar, eu tive que me readaptar, me reinventar em muitos treinos, eu falo a gente, porque foi toda a equipe que teve que se adaptar aos novos treinos, e eu vim para o interior, para casa dos meus pais, então aqui eu consegui ter um espaço maior para treino, momentos que eu precisava correr, eu ficava entediado se eu fosse correr na esteira, por exemplo. Então, aqui eu tinha um espaço maior, com distanciamento adequado, para poder treinar. Então, a gente se adaptou aos treinos em casa mesmo, as áreas que eu encontrava para correr aqui, quase, digamos, no meio do mato, no campo que encontrava, onde dava certo.
e para não perder o condicionamento físico, para tentar manter o máximo possível, que é isso que a gente vem fazendo, né? Tentando manter o máximo possível. Ainda em João Pessoa, que é meu local de treino, não abriu a pista de atletismo da UFPB, e então a gente entrou no interior, mas um período curto, logo estarei voltando para treinar em João Pessoa. E também vejo que o CPB já flexibilizou os treinos de pista, e inclusive eu fui um dos convidados, só que a gente ainda optou para não voltar ainda a esses treinos, que a gente está se adaptando em uma outra base para voltar. Readaptando, entendendo novamente o cenário, né? Ajustando ali os pontos até voltar tudo certinho. Para voltar tudo certinho. Boa. E o Salmin é um dos atletas que tá lá no CT, né, Salmin? Não. Eu estava no CT, eu morava em São Paulo. Aí depois da paralisação, 15 de março, acho que foi o dia que acabaram as atividades lá, eu fui para o interior de São Paulo, onde é a casa da minha mãe, em Jaú, que é mais ou menos uns 350 quilômetros da capital. E aí eu fiquei um tempo fechado em casa, fazendo alguns tipos de fortalecimento, algumas coisas mais que para manter. Mas tiveram várias fases nesses 5, 6 meses que a gente está longe da rotina. Mas hoje eu já estou com uma rotina muito bem adaptada à pandemia. Hoje, por exemplo, eu tive um treino físico com a fisioterapeuta CPB, depois tive um treino físico com o preparador físico da CBTM, e fui no osteopata para ele dar uma soltada. Treinei agora à tarde mesa, porque eu estou em Bauru, na verdade, vizinho de Jaú, que aqui tem um clube de alto rendimento, e eles limitaram a quantidade de atletas, tem todo um critério, mas eu estou fazendo esse treinamento aqui em Bauru, num clube olímpico. Mas eu já estou com uma rotina bem puxada já. Não é igual estava antes de março, só que ela já está muito parecida com os treinos aqui pelo celular, por chamada de vídeo, e o técnico, meu técnico responsável, o Paulo Molitor, que mora em São Paulo e está com o pessoal que está treinando lá, ele acompanha meus treinos toda a tarde pelo tripé e pelo celular, faz as correções, faz a análise. Então eu já estou num método bem reformulado, mas que está dando certo, está dando para trabalhar bem, que é o mais importante. Boa, a tecnologia tem ajudado muito, né, nessa supervisão à distância, nesses treinos à distância. Vários atletas estão utilizando, né, desse tipo de artifício, né? E a gente aqui também, batendo um papo, cada um nas suas casas, cada um nas suas cidades. A tecnologia tem ajudado muito. E aí, professor, queria já aproveitar também a fala do Salmin. O CPB está fazendo um acompanhamento, né, desde o começo da pandemia, com alguns atletas, e eu queria também que o senhor explicasse um pouco mais como está atualmente esse acompanhamento do CPB com os atletas paralímpicos. Olha, tá, o acompanhamento continua. Essa foi uma grande preocupação nossa, né, principalmente com os atletas que treinavam periodicamente no CT, né, que teriam que voltar muitas vezes para suas casas, né, fora de São Paulo. A grande preocupação nossa foi com a questão psicológica, lógico, a questão fisiológica conta muito, mas a questão psicológica, né, a saúde mental dos nossos atletas, muito importante. Então, a gente elaborou um programa de acompanhamento ao atleta paralímpico, né, e com fisiologista, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, psicólogos, né, toda a equipe transdisciplinar acompanhando esses atletas. Através de questionários, né, toda semana nós temos uma reunião de toda a equipe na terça e na quarta-feira, né, na segunda era a natação, alguns atletas de outras modalidades que não o atletismo e a natação, como é o caso do tênis de mesa, como é o caso do vôlei sentado, ou outros atletas que solicitaram esse acompanhamento, a gente procurou também dar esse acompanhamento. Tá? Então, a gente tem o acompanhamento diário desses atletas, né? A preocupação nossa era com nutrição, né? Para o pessoal não exagerar aí no tédio e se afogar no arroz com feijão, né, Petrus? Então, a gente ficou muito preocupado com isso. A preocupação psicológica era importante, a preocupação fisiológica
para que ele não voltasse a estaca totalmente zero quando pudesse retornar aos treinamentos, né? A parte médica também, né? Que os nossos atletas pudessem se sentir que a equipe, o CPB está com eles, que eles não estão sozinhos, que eles estão amparados para qualquer coisa que necessitarem. Então, ele, apesar de alguns atletas da natação, atletismo e tênis de mesa terem retornado para o CT, para os treinamentos, tá? Nós continuamos ainda com o acompanhamento desses atletas, porque mesmo apesar do retorno presencial aos treinamentos, ainda a questão psicológica é uma questão fundamental, por causa da insegurança, por causa das indefinições, então, do planejamento. Então, isso traz uma ansiedade e uma insegurança muito grande, que a nossa equipe de psicólogos tem procurado minimizar ao máximo possível junto aos atletas, fazendo atendimentos diários, atendimentos periódicos com esses atletas. Sim, até a Cris comentou aqui, é a psicóloga do CPB, queria mandar um abraço para a Cris também. Tem feito aí um ótimo trabalho com vários atletas, né, várias equipes, a equipe de psicologia do CPB, né, a Bruna também esteve aqui com a gente falando sobre psicologia esportiva, falando sobre como lidar, né, com esse momento, como o senhor falou, de muitas incertezas, muitas inseguranças e até um pouco de medo também, né, afinal estamos lidando com um vírus que pouco se conhece ainda, que ainda estamos, né, a parte médica, né, mundial ainda está entendendo como é que funciona. Então, realmente, essa parte psicológica é muito importante. O atleta tem que lidar com isso, né? Não é só treino, tem tudo isso que o senhor falou, alimentação, o psicológico, até o sono, né? Que tudo isso acaba influenciando na performance. E aí, queria perguntar, né? E o humor, né? O humor também do atleta muda completamente. Né? Então, realmente, tudo isso traz uma mexida completa no status do atleta. Sim, com certeza. Queria perguntar para a Silvana se teve algum desafio maior, né? Qual foi o maior desafio, na verdade, durante esse período de isolamento, e que você vê que vai ser mais difícil nessa reta aí, reta final de um ano, vamos dizer assim, para Tóquio? Então, acho que o desafio maior que a gente teve, né, assim que começou logo a pandemia, foi o treinamento em casa, porque as pessoas falam muito, para o taekwondo é um esporte individual, mas a gente leva muito mais para a parte coletiva do que individual, né? No treinamento a gente não consegue treinar sozinho, sempre tem que ter aquela pessoa ali do lado. Então foi bem complexozinho fazer o treinamento em casa. A sorte, né, que meu mestre conseguiu fazer essa mini academia aqui na casa dele, e a gente não conseguiu perder tanto o rendimento que estava tendo como antes. Perdeu um pouco, né, porque eu não estava treinando todo dia constantemente, mas pelo menos no final de semana a gente estava conseguindo readaptar aí os treinamentos. E a gente vai ter uma competição que não foi cancelada ainda, que vai ser em novembro, que é o Grand Prix. E o nosso maior desafio para essa competição, já que as coisas começaram a se flexibilizar agora, né, de academia, é tentar não voltar da forma que estava tão intensiva, para a questão de não se lesionar, né, mas voltar de uma forma que a gente consiga fazer um planejamento aí para chegar forte nessa competição e já conseguir fazer um bom resultado também. Selmin, para você, qual que foi o maior desafio e qual que você acha que vai ser o maior desafio aí nessa reta final aí para Tóquio? Eu vou te falar que quando tudo parou, né, na verdade eu me preocupei mais com a sanidade mental, de ficar com a cabeça boa, do que com o resultado, né? Foi uma hora que todo mundo levou um chocalhão, ninguém sabia para onde correr, se ia para a direita, se ia para a esquerda, se ficava, saía, mas importante que todo mundo se cuidou, todo mundo tá bem, a gente não teve nada muito perigoso que aconteceu entre os atletas do esporte paralímpico. Isso aí foi muito importante também de salientar. Na primeira fase, fiquei aqui no mar também, fui pescar, fui fazer alguns tipos de coisa que em período de rotina não posso fazer por conta do período de treino e descanso, essas coisas. Então, consegui fazer umas coisas que não seriam possíveis,
mas o começo de mesa, de treinar na mesa foi muito duro, porque a gente vem numa rotina que a gente treina só a parte técnica cerca de 5 a 6 horas por dia. Aí a gente ficou um tempão sem encostar na raquete. E é que nem a Silvana falou, é um esporte individual, o Paulo Salmin que joga, mas tem uma pessoa que precisa devolver a bola, outra pessoa que precisa ter essa interação, então todo mundo ficou preso nessa parte, mas eu já estou numa crescente muito boa, estou conseguindo fazer muita coisa de que está sendo feito lá no começo desse ano, e o importante é que esse período deu tudo certo, a gente passou já essa pior fase, e daqui para frente é ralar e dar o máximo, esquecer a pescaria e pensar no Japão agora. É pensar no peixe de outra forma, pensar no sushi, esquece a pescaria, pensa no sushi que você vai comer lá. Isso, por aí, é por aí o caminho. Boa. Petrúcio, para você, né, pista, o pessoal estava falando, né, é treino individual, é um esporte individual, mas sempre tem, né, um desafio, contato ali com o técnico faz muita diferença também, né? Qual foi o maior desafio e qual o maior desafio que você acha que vai enfrentar aí nesse período aí que falta para Tóquio? Aproveito o gancho da Silvana e do Paulo, e você também, como acabou de citar, por mais que seja uma prova individual, mas alguns detalhes finais das nossas provas precisa de ter alguém ali dando os detalhes finais. No meu caso, seria o treinador. Conseguir treinar à distância, por chamada de vídeo, não seria a mesma coisa de que está treinando presencial. E para essa reta final, uma das coisas que vai mudar, que eu vou estranhar, assim, digamos, não por muito tempo, será por pouco tempo, esperamos, essa mudança que eu tive. Estava treinando na pista, borracha, para sair para treinar no chão de terra. Então, agora eu vou sair do chão de terra para voltar a treinar na borracha. Provavelmente aconteça de, sei lá, pode acontecer de ter alguma lesão com essa mudança de impacto para a musculatura, mas são detalhes que a gente vai acertar. E aproveito também para pegar o gancho do Alberto, a questão psicológica. A questão psicológica, nesse momento que a gente enfrentou, que vem enfrentando ainda, são uma coisa fundamental. O trabalho psicológico, às vezes você está bem fisicamente, mas mentalmente você não está bem. Eu cheguei a passar por alguns problemas nesse período que meio que me desmotivei, não estava assim, hoje tem treino, não estava com aquela mesma garra de estar treinando na pista, eu ia treinar, mas como uma obrigação. Mas eu comecei a fazer o trabalho com o psicólogo, cheguei até a falar com a Cris em alguns momentos, a Cris, que é a psicóloga do CPB, e isso ajudou bastante. Isso me voltou aquela minha alegria de estar treinando, de estar me motivando, de acordar com a energia 100% todos os dias. Então, o detalhe dessa reta final seria essa pequena mudança aí que eu citei. É uma adaptação e agora é a volta, né? O que era normal, né? Uma readaptação. Eu tenho certeza que, o Petrus, que o Pedrinho, com toda a experiência dele, com todo o conhecimento que ele tem da área, ele vai te conduzir aí para que esse impacto seja o menor possível. Tenho certeza absoluta que o Pedrinho é um técnico que a gente tem uma confiança muito grande, né, no conhecimento, na experiência, no trato com vocês. Então, tenho certeza que esse impacto vai ser o mínimo possível. Se Deus quiser. Estamos todos aqui nessa torcida, né, para que a gente consiga, os nossos atletas consigam voltar aos poucos à rotina, se readaptando ao que era antes já habitual, né, para que a gente consiga fazer essa preparação aí final para Tóquio. E aí, professor, eu queria te perguntar qual que é o caminho agora até Tóquio, né? Falta um ano, e ainda tem muita vaga em disputa, né? O Brasil ainda não está com todas as vagas, né? Enfim, fechadas. A gente tem algumas modalidades já classificadas, outras não. E aí eu queria saber do senhor qual que é o caminho agora até Tóquio. O que a gente pode esperar nesse um ano?
Olha, tá, e nós temos que analisar esse caminho de formas diferentes, né? O primeiro desafio nosso, e eu acho que do LOC como o comitê organizador, como o IPC, eu acho que o grande descompasso que vai haver entre as nações. Então, por exemplo, o Petrus falou da questão psicológica e hoje a gente discutiu muito com os nossos treinadores, né, com a nossa equipe de ciência. Por exemplo, nós temos competições já acontecendo na Europa. Nós temos atletas batendo recorde mundial na Europa. E aí, os nossos atletas aqui estão querendo tudo já. E nós temos a paciência, né, a perspicácia de dizer, olha, vamos com calma, não adianta a gente entrar agora e não poder ir para Tóquio. Então, vamos com calma. Então, essa diferença vai ser um problema sério. Os cenários são diferentes, Os né? cenários são diferentes. Esse eu acho que vai ser um grande desafio para o comitê organizador, para o próprio IPC, para os próprios países. Porque cada um dos países vão estar em fases diferentes da pandemia e, logicamente, da preparação. Então, eu acho que isso vai ser um complicador. Para nós aqui, infelizmente, a gente ainda não pode traçar um caminho concreto, porque nós não sabemos ainda quando nós vamos estar eu não vou dizer nem mais numa fase de normalidade, mas numa fase em que a gente esteja mais próximo de uma segurança para que os nossos atletas possam se preparar com confiança, com segurança, sem medo de se infectar. Então, a gente ainda não sabe quando a gente vai acontecer isso, né? A gente espera que o mais breve possível. Eu tenho suscitado aos nossos técnicos, tá? Para que já comecem a um planejamento, tá? Para uma preparação, principalmente pensando a partir de janeiro. Eu estou trabalhando com janeiro, tá? Que os atletas, técnicos, comissão técnica vão ter que ter uma dedicação maior e um foco maior no que eles querem conseguir. Então, é possível, sim, que talvez a gente tenha que fazer um período de internação maior, né, para que esses atletas possam estar mais focados. Nós vamos aguardar que cada técnico, né, elabore o planejamento, tá, para que a gente possa ter esses atletas o mais focado possível em Tóquio. Isso é um princípio fundamental. Então, agora, a nossa perspectiva agora é que isso termine o mais rapidamente possível para que nós possamos ter um planejamento organizado para preparar a delegação. Perfeito. Perfeito. Eu não diria, como o senhor falou, né? Normalidade. Eu acho que nem é mais esse o caso, né? A gente conseguir estar num período mais até competitivo, né? Hoje, por exemplo, o calendário de competição nacional está fechado, né? Tá tudo cancelado, suspenso, né? Na verdade. Então, nem competição nacional, né? Como o nosso circuito Loterias Caixa, no caso do Petrus, no atletismo e da natação, né? Que são as duas modalidades aí que tem geralmente o maior número de vagas, o maior número de atletas representando o Brasil. É uma competição que não está acontecendo, né? E que também não tem uma previsão para acontecer, não é isso, professor? Exatamente. Então, isso traz um prejuízo grande, porque nós ainda temos um número de vagas significativa, principalmente nessas duas modalidades, da natação e do atletismo, para serem qualificadas, né? Então, nós temos alguns atletas que já estão qualificados, né? Nós já temos um número de vagas já pré-definido, né, para o Brasil, mas nós não temos ainda preenchido todas as vagas de acordo com os nossos critérios. Inclusive, os próprios critérios pode ser que tenha que sofrer modificações dependendo do quando nós vamos poder fazer essas qualificações. Então, ainda está bastante indefinido. E, mais uma vez, isso são coisas que mexem, né, principalmente com aqueles atletas que, no atletismo, na natação, isso é muito, muito comum, que faltava
e na última competição faltava ali 1/10 para o índice A, tá? E aí ele teve que parar. E aí agora ele vai ter que buscar novamente a sua qualificação, né? Então, isso realmente mexe com a cabeça, mexe com o psicológico dos nossos atletas. Agora, eu digo sempre que os atletas paralímpicos e os atletas brasileiros, eles têm uma capacidade de superação, de resiliência muito grande. Então, por isso, as minhas expectativas são sempre muito boas. Maravilha, professor. Gente, já estamos chegando aqui ao final da nossa live. Queria agradecer imensamente mais uma vez a participação de todos vocês. E queria pedir para vocês deixarem aí as considerações finais de vocês. Podem agradecer, fiquem à vontade, patrocinador, fiquem à vontade. Queria que vocês deixassem também uma mensagem para os outros atletas, né? Para os atletas que estão assistindo a gente. Desse um ano aí que falta, deixem também uma mensagem. Silvana. Claro, a mensagem que eu deixo, né, porque infelizmente a gente está passando por um momento muito difícil, mas não é só a gente, é o mundo inteiro, e que sempre a gente deve manter o nosso foco, nossos objetivos no futuro, porque a vida não parou, na verdade, ela está continuando, e é isso, não parem os treinamentos, não parem o foco, porque lá na frente vai voltar as competições e a gente precisa estar com a cabeça bem erguida para conseguir fazer um bom resultado. E aproveitar o momento também, né, para agradecer particularmente ao CPB pelo grande apoio que ele está me fornecendo, e aí, especialmente ao Ferla, né, que foi integrante disso. Agradecer também à minha assessoria de treinamento e também ao CPB da comunicação pelo convite. E também para mim é um enorme prazer estar participando dessa live também, sendo a única mulher, né, representando aí as modalidades. Então, isso para mim é bem gratificante. Então é isso. Muito obrigada. A gente que agradece, Silvana. Um prazer ter você aqui. Salmin. Tá no mudo. Pronto. Estão me ouvindo? Agora tá tudo certo? Sim. Então, pronto. Primeiro, agradecer Petrúcio, Dr. Roberto, a Silvana, você tá aí pelo contato. Eu acho que eu queria poder falar também que, de acordo com todas essas incertezas que a gente teve nesse tempo, ultimamente a Bolsa Atleta se renovou com um resultado antigo, ela meio que se auto-renovou, então ela conseguiu fazer com que esses atletas de alto rendimento, nós aqui de alto rendimento, possamos se concentrar, continuar se concentrando nesse mais um ano para Tóquio. Então, muito obrigado, Bolsa Atleta, e aos responsáveis por isso. Acho que foi e é muito importante para o esporte paralímpico. A Loterias Caixa, que me patrocina individualmente, e queria dar uma boa sorte para todo mundo que está brigando por essa classificação. A gente, quem já está classificado, quem está brigando, pessoal, vamos lá. A gente quer ter o número máximo de atletas e número máximo de medalhas, número máximo de sonhos realizados, que eu acho que é uma coisa muito importante de se almejar. E agradecer a vocês pelo papo, agradecer pela oportunidade do CPB, da comunicação, enfim, e do suporte que eu venho tendo nesse meio online, nesse meio readaptado. Então, muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Boa. Petrúcio, deixa aí seu recado para a galera. Tá no mudo! Ô, Jesus! Voltou, tá vendo? Tecnologia apanhando. Já fico nervoso na hora de falar desse recado final, porque estava tão bom o papo, tá interagindo com todos vocês, com o Alberto, com o Paulo, com a Silvana, com você, Thay. Então, quero deixar meu recado final. Quero agradecer a todos que participaram dessa live, e inclusive ao CPB pelo suporte e o apoio que vem nos dando nesses dias de muitas incertezas que a gente vem tendo em questão de competições, como é que vai ficar, vem apoiando a gente bastante. E também agradecer aos meus patrocinadores, ao governo federal também por estar nos apoiando, como o Paulo falou, nesse momento de algumas incertezas, o governo estava ali do nosso lado, nos apoiando, com a renovação da Bolsa. Então isso é mais um incentivo, mais um motivo para a gente continuar no nosso trabalho rumo a Tóquio. Também quero agradecer ao Esporte Clube Pinheiros por estar sempre me apoiando, meu clube,
a Petrobras, a Loterias Caixa, a Nissan e a Nike por estar sempre me ajudando também. E aproveito para deixar um recado final para todos os atletas, não só os atletas, mas para qualquer pessoa na sua vida pessoal, nesse momento de incerteza. Nunca desista de seus sonhos, sempre acredite no seu objetivo, porque a sua hora vai chegar. Esse era o meu recado. Boa, perfeito, Petrúcio. E aí, queria aproveitar aqui e convidar o pessoal que está assistindo a gente a conhecer o projeto Movimente-se, que foi uma iniciativa do CPB nesse momento de pandemia, para que as pessoas façam exercício em casa, uma plataforma voltada para a pessoa com deficiência, para todo mundo fazer exercício, voltar aí ativa, começar quem nunca fez exercício. Então, lá em movimentoparalímpico.com.br, você acessa o Movimente-se, que já está no segundo módulo, a gente liberou a terceira aula essa semana, então tem bastante conteúdo lá. Se você quer fazer exercício em casa, acessa lá movimentoparalímpico.com.br. Professor Alberto, suas considerações finais. Bom, Thay, eu gostaria de pedir licença a todos os atletas paralímpicos nesse momento de final da mensagem. Eu gostaria de prestar uma homenagem. Eu gostaria, em meu nome pessoal, em nome do Comitê Paralímpico Brasileiro, em nome do Movimento Paralímpico, em nome de todas as pessoas com deficiências que puderam ter a oportunidade de trabalhar com o professor Pedro Américo Souza Sobrinho. O professor Pedro Américo nos deixou, nessa semana, vítima do Covid, um professor ícone do esporte, da atividade física para as pessoas com deficiência por mais de 40 anos. Professor da UFMG, tive a oportunidade da sua convivência na Alemanha, quando ele estava fazendo o seu doutorado e eu fazendo também a minha pós-graduação. Então, muito do que eu sei, muito dos conhecimentos que eu adquiri foi ao lado do Pedrinho, carinhosamente chamado de Pedrinho, no meio acadêmico, no meio do esporte para as pessoas com deficiência. Pedrinho foi uma pessoa incansável na luta dos direitos das pessoas com deficiência, né? Na luta dos profissionais de educação física para que integrassem as equipes interdisciplinar na saúde. Foi uma pessoa que realmente fez da sua vida o esporte para as pessoas com deficiência. Então, o Pedrinho nos deixou nesse momento e eu gostaria, assim, de prestar essa homenagem a esse professor que foi um grande exemplo, né, de trabalho, de dedicação, de luta em prol da educação física para as pessoas com deficiência. E gostaria de aproveitar também, nesse momento, também prestar uma homenagem ao seu Manuel, pai do nosso ex-presidente Vital Severino Neto, que também faleceu essa noite passada, e que realmente o Vital foi um dos presidentes do Comitê Paralímpico Brasileiro, responsável pela consolidação, né, do nosso comitê, do que o comitê é hoje, dando a sua sede e fazendo uma série de ações para que o esporte paralímpico tivesse o seu reconhecimento na sociedade, juntamente com outros presidentes, né, João Batista, Enio e agora o Misael. Então, gostaria de deixar aqui essa minha homenagem ao Pedro Américo, né, a homenagem do Movimento Paralímpico Brasileiro, né, ao Pedro Américo Souza Sobrinho, a minha homenagem ao seu Manuel, né, indiretamente ao nosso ex-presidente Vital Severino Neto, né, pela passagem do seu pai, e dizer, Thay, que o Comitê Paralímpico Brasileiro tem uma expectativa muito grande da sua participação, e eu gostaria de dizer da sua melhor participação na Paralimpíada de Tóquio 2020, mais um. Eu, como eu disse anteriormente, de natureza, eu sou otimista. Eu tenho esperança que esses jogos se realizem, tenho esperança que os nossos atletas possam, mais uma vez,
superar todos os obstáculos que tivemos, que estamos tendo, que ainda vamos ter pelo caminho, né? E vão fazer o máximo para que possamos cada vez mais ver a nossa bandeira tremular em solo japonês, ver o nosso hino nacional tocando várias e várias vezes na terra do sol nascente. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa noite a todos. Queria agradecer mais uma vez a todos pela participação e deixar aqui também os meus sentimentos à família do Pedrinho e do nosso ex-presidente pelas perdas, né? Meu profundo sentimento, minhas condolências a toda a família e aos amigos também. Eu só queria dizer, Thay, desculpa, claro. Eu esqueci de dizer que eu não sei se o Petrus está vendo, mas tem um homem querendo beijar ele no pescoço ali atrás. Ah, é isso mesmo. Boa. Gente, muito obrigada. Foi um prazer tê-los aqui. Muito bom conversar com vocês. A gente tem aí 1 ano para os Jogos de Tóquio. É um marco importante. É um marco repetido, sim, mas é um marco necessário, né? Foi necessário o adiamento. E a gente se prepara da melhor forma possível agora para representar o Brasil nos Jogos de Tóquio. Gente, muito obrigada. A live vai ficar salva aqui no perfil do CPB. E também vai ter uma matéria lá no site do Comitê Paralímpico Brasileiro, cpb.org.br, e para quem quiser seguir também o CPB lá no Instagram e no Twitter, no Instagram é @ocpboficial e no Twitter cpboficial, para ficar por dentro de todas as novidades do movimento paralímpico. Tá bom, gente? O meu Instagram fica aqui também, para quem quiser me seguir lá e conhecer também um pouquinho mais dos bastidores da comunicação, tá bom? Um beijo e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.